sou uma mulher favelada, sou nordestina, sou lá de Pernambuco, como muitas famílias nordestinas. A minha também veio em busca de melhores condições de vida. Eu chego aqui em São Paulo com 8 anos de idade. E desde então, eu moro em uma das maiores favelas daqui da cidade, que é a Brasilândia. E aí eu comecei a militar muito cedo, eu tinha 13 anos de idade, quando eu começo a militar, parti para educação pública de qualidade na escola pública onde eu estudava. E aí com 17 anos, então eu começo no movimento de favelas já. E aí depois eu entro no movimento negro, no movimento feminista. E aí esses movimentos sempre construíram política pública. Então foi de uma forma muito natural eu estar próxima, porque para a gente construir uma cidade melhor para geral, a gente precisa que política pública chegue nas pessoas. Então sempre estive a partir de movimentos sociais, a partir da militância de favela, de movimento negro, das mulheres na política. Então, porque não se faz política apenas quem está dentro dessa casa, se faz política quem está lá na rua, principalmente. Então, eu começo a partir disso. E aí eu sou a primeira da minha família a ter a oportunidade de fazer uma faculdade, eu tenho 5 diplomas, eu sou formada em administração, em direito, sou especialista em gestão pública, sou cientista política e sou urbanista social. E aí, tudo isso me leva aí acontece o assassinato de Marielle. E a gente já está fazendo uma discussão muito forte dentro do movimento negro e o movimento de favela, que a gente queria pessoas que a gente conhecia o nome e o sobrenome. Que essa pessoa já era militante, já é militante, então a gente já sabe a luta, que o parlamento seria uma extensão da militância. Quando é época de campanha, todo mundo vira militante, né? Todo mundo é ativista de direitos humanos. Mas a gente queria saber o nome e a história da pessoa. Então aí a gente tem uma grande reunião no Movimento Negro de Favelas e decide que 5 rostos sairiam candidatos em 2020. E eu sou um desses rostos. E aí eu venho candidato em 2020. Aí começa. Completamente, assim. A militância, ela me forja, ela me constrói quem eu sou. Acho que muito além do que para estar vereadora, a militância me forma como mulher, como ser humano, como militante e com certeza como vereadora. Eu estou vereadora por causa da militância e não estou na militância porque eu estou vereadora. Isso faz muita diferença, assim. Então a militância, ela me faz ser uma pessoa que, independente se eu estiver nessa casa ou fora dessa casa, onde eu estiver, eu vou lutar para um mundo melhor, porque eu sou resultado de mulheres negras que lutaram para que eu estivesse aqui. Então eu tenho como compromisso fazer um mundo melhor para as mulheres negras que vêm depois de mim. Então agora é nessa casa, pode ser que não seja mais, mas assim, eu tenho uma única certeza que eu vou estar nisso até meus últimos dias. O partido? O PSOL, tá. Eu espero que a gente esteja conversando com os jovens, inclusive no período eleitoral, né? Porque política se faz não apenas no período eleitoral, ele se faz o tempo todo. Então não tem como a gente construir uma sociedade melhor, a gente pensar no futuro sem ter na centralidade crianças e a juventude, né? Porque a gente está construindo exatamente para quem vem depois. Então a gente precisa ter na centralidade isso. Então o que a gente está tentando fazer como partido é estar dialogando o tempo todo, é chamar para junto, é construir junto, é aprender junto. No movimento negro a gente acredita que o conhecimento ele é circular. Tanto que quando a gente faz reuniões a gente só senta em círculo, porque todo mundo aprende, todo mundo ensina. Ninguém sabe mais que nenhum, a gente troca nossas experiências. Então eu, Kate, acredito que é exatamente desse jeito circular que a gente precisa trocar ideia com a juventude, principalmente a juventude periférica. De a gente dizer o quanto que essa casa, o quanto lá na Câmara, o quanto lá na LESP decide a vida dele. Decide se ele vai ter direito ou não. Decide que os direitos que chegam em Pinheiros não cheguem em Grajaú, não cheguem na cidade de Tiradentes, não cheguem em Capão Redondo. Que uma pessoa que mora lá no Sumaré, que mora lá perto da Mackenzie, da PUC, tem uma vida diferente de um jovem que mora lá na Brasilândia, por exemplo. Até para estudar. Por exemplo, eu muitas vezes, quando eu estava fazendo o INSPER, eu tive que dormir na casa de muitos amigos meus aqui no centro porque eu não conseguia chegar na minha casa. Essa é a diferença
dependendo de onde você mora. É nesse lugar que a gente discute. Por isso que quando a gente fala sobre meritocracia, de que meritocracia a gente está falando? E para a gente discutir isso de uma forma honesta, de uma forma transparente, a gente precisa chamar a juventude para isso. Porque essa é a responsabilidade tanto da juventude periférica, quanto da juventude que não é periférica e que acredita que a gente precisa construir um mundo melhor. Trocando ideia, a gente precisa conversar com as pessoas. E é muito louco porque a política ela se fez tão distante da gente de uma forma histórica e de uma forma muito proposital, né? Então as pessoas sempre estiveram no poder, elas fizeram a política se distanciar das mulheres, das pessoas negras, das pessoas pobres. Tanto que existe um imaginário. Na época da campanha, encontrei Dona Maria. Dona Maria é uma mulher negra mais velha. Aí eu estava panfletando assim. Aí ela falou assim, quem é a sua candidata? Eu falei, eu sou a candidata. Ela falou assim, eu nem sabia que a gente poderia ser candidata. E aí eu conto minha história e ela chora, porque em mim ela vê sua filha, ela vê sua neta. Mas foi contado uma história que como se a gente não pudesse estar lá, porque é desigual essa luta. O que eu recebo para fazer uma campanha é tipo 10% do que um homem branco recebe. Então, obviamente, essa história, eu não acredito na história que pessoas negras não votam pessoas negras, que mulheres não votam em mulheres. Eu acho isso uma grande balela. Mas você só vota em quem você conhece. Você pode achar minha proposta maravilhosa, mas você precisa saber quais são minhas propostas, você precisa conhecer minha história. E aí, quando a gente tem menos dinheiro, aí a nossa campanha chega com menos material, com menos impulsionamento para as redes sociais. Aí, obviamente, as pessoas vão votar em quem elas sabem o número. Então, eu acho que a gente entender os nossos compromissos. O que eu falo em período eleitoral e não eleitoral é escolha uma mulher negra e faça campanha para ela. Convença todos os seus amigos. Fale para as pessoas. Você pode fazer doação? Faça doação de R$10. Você pode pegar o material e colar na sua casa? Faça isso. Porque as pessoas, pelo menos, vai ficar curioso. Eu lembro que eu estava numa feira lá na cidade de Ademar e uma mulher negra disse que encontrou, tinha uma senhora que estava com o meu material. Aí ela olhou assim e viu a foto rápida, eu sorrindo, ela falou, quem é essa? Ela falou, é uma menina muito inteligente, procura a história dela, ela é muito inteligente. E aí ela soube da existência da minha candidatura. E isso é esse lugar. O que não dá para a gente fazer é a gente não se comprometer em época de não eleitoral e depois fingir que nada aconteceu. Quando a gente vê aí, como tem duas meninas negras, meninas brancas aqui, o antirracismo, ele não é sobre hashtag, é sobre prática. Então assim, o que você faz para eleger mais mulheres negras, sabe? Então é sobre essa prática. Eu acho que isso é uma responsabilidade de todo mundo que está candidato, mas é responsabilidade de todo mundo que está construindo uma cidade com menos desigualdade, porque aqui se decide política pública. A importância de estar em todos os espaços, tá? No jornalismo, quando a gente pelo menos é noticiado as nossas histórias, quando a gente conta a história a partir do nosso corpo, a partir da nossa história, a partir do nosso chão que pisa. Então todos esses lugares são importantes. Mas o que eu estou fazendo para colocar mais mulheres negras na política, no jornalismo, em todos os espaços? É esse lugar que a gente precisa se preocupar. E aí, eu não sei como fazer, estude, entendeu? Procure saber. Também mulheres negras não estão aqui para ensinar o tempo todo, né? A gente também teve que aprender, porque o racismo também atravessou minha vida, atravessa a sua. A gente também teve que aprender a lidar com isso. A gente também não queria, a gente teve que aprender a procurar mulheres negras para ler, para ter alguma referência. Então, assim, parem de ser preguiçosos, pelo amor de Deus, vai estudar também. E eu acho que trocar essa ideia de igual para igual faz a gira girar, sabe? Faz a gente não ter que pedir licença para entrar. Esse espaço também é nosso, né? Então, e aí quem não está acostumado também com esse jeito, aí é um problema deles também. O PSOL é um partido muito ruim, mas ele ainda é o melhor que a gente tem no Brasil. Mas ele ainda tem muito o que melhorar quando a gente fala sobre a luta antirracista, a luta da favela. O melhor lugar que representa a luta da favela são os movimentos de favela. Não é nenhum partido. Mas dentro dos partidos que a gente tem colocado,
Ainda o PSOL é um dos que tem mais pessoas periféricas, onde tem mais pessoas eleitas negras, é onde ainda a gente está construindo o partido que a gente quer. Então, eu ainda não estou no partido que eu quero, mas eu estou construindo ele. E eu espero que mulheres negras de periferias e de favelas que vêm depois possa ter um partido muito melhor. Eu quero também construir com outras mulheres negras, outras pessoas periféricas, esse partido que eu quero. Então, acho que apesar de a gente ainda ter que melhorar, ainda ele é o melhor partido que a gente tem. Ele ainda é um partido que a gente ainda está construindo, ainda está em disputa, onde a gente muda, quando a gente começa a eleger mais mulheres negras, a gente também muda o rosto de dentro. Então, por exemplo, o meu mandato ele é de sua maioria de mulheres, sua maioria de pessoas negras. Por dentro do partido, a gente constrói a partir desses corpos, entendendo que quando uma mulher negra de favela, uma mãe negra de favela, tiver com seus direitos garantidos, todo mundo tem. Porque o que a gente está construindo é uma cidade, é um país mesmo, assim, partido. E aí é um partido que seja bom para todo mundo. E para isso precisa ter na centralidade as pessoas que sentem essa desigualdade. Mas respondendo sua pergunta diretamente, quem tem as pautas de favela são as pessoas faveladas. Quem tem as pautas reais e que precisa sentar e ser ouvido são os movimentos de favelas. A gente tem uma grande missão, assim, que a gente tem um grande desafio, né? Porque a gente tem uma extrema-direita que tem muito dinheiro, que coloca muita grana, e aí isso é um empecilho. Mas a gente o que eu acredito muito que a rede social é um lugar também pedagógico, para a gente trocar essa ideia, assim. Posso trazer, por exemplo, o que está acontecendo na favela do Moinho, né? Tem uma grande retórica aqui dentro da casa, que lá só tem traficante. E quando a gente sabe que dentro das nossas favelas tem famílias, tem trabalhadores que saem cedo, inclusive se a favela não acorda 4 horas da manhã, nem existiria essa cidade que a gente tem. Então, eu acho que é importante nesse sentido de contar a narrativa a partir do lado de cá. Porque também isso é uma disputa de narrativa, né? Então a gente precisa contar nossa narrativa a partir do chão dessa favela, a partir do chão da favela do Moinho. O que a gente mais vê, por exemplo, aqui é vereador que nunca pisou na favela do Moinho falando da favela do Moinho. Você tá maluco, entendeu? Por exemplo, eu fui na favela do Moinho, eu fui domingo, mas eu fui há 2 semanas atrás, tinha policial da rota com fuzil entrando na casa das pessoas, acordando as crianças, entendeu? Então, essa é a importância da gente trocar ideia sobre o que está acontecendo. As redes sociais também é um lado bom de a gente conseguir trocar ideia e falar, olha, isso está acontecendo, isso é um absurdo. Porque quando a gente está falando quando eu falo que eu quero que os direitos que cheguem em Pinheiros, cheguem na cidade de Tiradentes, cheguem em Grajaú, cheguem em Capão, cheguem em Campo Limpo, cheguem na Brasilândia, eu não estou romantizando a favela. Eu estou dizendo que essas pessoas precisam ser respeitadas e ter seu direito garantido, que eu não aceito uma cidade que tem um apartheid social, que é isso que a gente tem hoje. Então, eu acho que essa trocar ideia também é muito importante, de tipo assim, pelo menos a gente fazer essa disputa de narrativa mesmo, assim. Qual é a cidade que a gente quer? É uma cidade que não menospreze e que não dê um destino final para as pessoas pobres. Eu quero que as pessoas pobres possam sonhar, porque a desigualdade ela tira até o nosso direito de sonhar. A desigualdade ela até limita até onde a gente pode ir. Eu quero, por exemplo, que as meninas... E aí todo mundo romantiza quando Bia ganha nas Olimpíadas. Mas quantas Bias tem nas nossas favelas? Mas quem dá chance para essa? Eu quero que, por exemplo, meninas negras que fazem jornalismo queja ser melhor que Glória Maria. Entendeu? Eu já estava assistindo o documentário de Glória Maria. Você já queria ser melhor que Glória Maria, porque Glória Maria pavimentou isso. E queria ser a presidente do Brasil, para a gente pavimentar isso. E isso, agora, quando você chega na favela e muitas vezes não pensa nem em fazer uma faculdade, porque isso nem está no radar. Eu, por exemplo, eu nunca pensei em fazer uma faculdade. E não porque eu não me achava inteligente, porque, graças a Deus, Ariana, com muito... sempre me achei muito inteligente, muito... Mas era um limite, ninguém na minha família nunca tinha feito. A gente não discutia, a gente discutia sobre terminar o ensino médio. A desigualdade, ela limita nosso sonho. O que a gente precisa construir é não a limitação do sonho. Então, isso também passa pela disputa de narrativa. Dizer assim, olha... Tem uma narrativa agora sendo construída que fala assim, não faça faculdade. Isso é uma narrativa branca e rica, e eles fazem faculdade.
O que a gente precisa eu quero a favela com o diploma na mão. Essa é a revolução que eu acredito. É quando a favela tiver com o seu diploma na mão e não mãe chorando por ter seus filhos assassinados. Olha, a minha perspectiva é a melhor de todas, eu espero que a gente cresça bastante. A gente tem uma perspectiva, a gente vai ser um grande desafio, né? 2026 vai ser um grande desafio, vai ser tão difícil quanto foi 2022, mas a gente tem uma ótima perspectiva porque a gente tem dois grandes puxadores de voto, que é Boulos e Erika Hilton. Então a gente espera aumentar a bancada, mas principalmente a gente espera reeleger Lula. Todas do mundo. Mas eu acho que a gente também, o que é uma grande dificuldade é que a gente sempre tem que estar reativo. E a gente sempre está na luta para não tirar os direitos que a gente já conquistou. E a gente tem pouco espaço para ser propositivo. E a gente gostaria muito de ser, eu gostaria muito de ser propositivo, mas a gente está sendo sempre atacado e sempre lutando para não tirar esse direito aqui. Então essa é a maior dificuldade, assim. Mas é uma coisa que eles não tiram, que é a gente com o pé no chão nas nossas favelas. Ontem eu tive uma audiência pública na favela 1010, fiz uma audiência pública na favela, porque eu entendo a importância e a relevância de ter pessoas periféricas e faveladas aqui. É revolucionário ter pessoas aqui na Câmara. Mas é revolucionário também a gente poder levar o gabinete para dentro das nossas favelas fazendo política pública. Isso Ricardo Nunes e Tarcísio não conseguem tirar. Não conseguem tirar também as pessoas entenderem que esse mandato é deles. Agora, nesse lugar mais institucional, a gente consegue ter pouco espaço para ser propositivo. A gente tem uma mentira que ela é muito bem contada, e uma mentira muito bem contada, ela quase soa como verdade. Tem uma mentira que é muito bem contada como se a esquerda não tivesse um projeto político, de cidade, de estado e de país. E a gente tem, que é um projeto baseado na vida e não esse projeto de morte que é colocado. Sendo que a gente tem pouco espaço para colocar esse projeto, porque a gente está sempre lutando do lado dos servidores, do lado dos professores, do lado dos estudantes, do lado das pessoas de luta, para que não tenha retrocesso. Então a gente acaba de sair de 2 semanas acirradas sobre o aumento dos servidores, que eu nem vou dizer aumento, né? A vergonha que foi, que nem foi sobre o reajuste da inflação, enquanto os vereadores dessa casa, em novembro do ano passado, eles fizeram um aumento para os servidores de 2,60, enquanto em novembro do ano passado eles deram um aumento para si próprios de 5%. Então, eu tenho uma base muito de algumas pessoas evangélicas e eu dialogo o tempo todo. Porque quando a gente está falando de periferia, de favela, a gente também está falando de pessoas que são conservadoras, que estão na igreja. Então, eu converso do mesmo jeito que eu converso com vocês. A gente está trocando ideia, essas pessoas, elas sabem o que é suas casas encherem de água. Elas sabem o que é a polícia chegar com total falta de respeito com os trabalhadores. Elas sabem o que é ter uma casa que enche de rato em alguns períodos do ano. Elas sabem o que é, muitas vezes, as escolas encher de água. Elas sabem o que não é transporte público, o que não é não ter um transporte público de qualidade. Então, eu troco ideia a partir disso, sem fazer e não tirar nenhuma discussão que é importante. Mas é trocar ideia mesmo, não é subir num palanque e silenciar essa pessoa. É a gente trocar ideia. E aí, sempre quando eu estou conversando, por exemplo, com mulheres evangélicas, é clássico perguntarem sobre o aborto, por exemplo, porque eu sou do PSOL. E aí eu sempre volto para elas com a pergunta. Eu poderia chegar a dizer de dados e tal. Eu não vou fazer isso, porque não é dessa forma que eu dialogo com a minha avó, com a minha mãe, por exemplo. Eu dialogo dialogando mesmo. Dá um trabalho danado, mas a gente dialoga. Eu sempre peço para elas levantarem a mão se elas já abortaram ou se conhece alguém que abortou. Todas conhecem. Sempre tem uma que não levanta a mão com vergonha, mas todas conhecem. E aí eu faço a pergunta, essa mulher deveria estar presa nesse momento? Porque é isso. E aí todas elas abaixam a mão. Eu falo, então, agora a partir daqui a gente vai construir, conversar sobre saúde pública. Porque o que a extrema-direita está fazendo é colocar alguns lugares como moral, quando na verdade a gente deveria estar falando sobre política pública. A sua moral, a sua ética, o que você entende como moralismo é sobre a sua vida. Eu jamais faria um aborto, mas é sobre a minha vida.
mas eu vou lutar até os últimos dias para que as mulheres tenham a liberdade de fazer, porque isso é saúde pública. Então é a gente conseguir conversar nesse lugar aqui, tranquilo. Aí eu falo, você me escuta, você fala, eu te escuto, e a gente vai tentar encontrar um lugar comum. Porque apesar de todas as divergências, quando a gente está falando das pessoas conservadoras de periferia, a gente tem um lugar comum, que é uma cidade melhor para geral. E aí, a partir disso, a gente conversa. Então, a Favela no Orçamento, que foi o que, inclusive está aqui, a Favela no Orçamento, é sobre a gente construir, a gente está na cidade não só mais rica do Brasil, mas da América Latina. A gente, nesse ano passado foi um ano onde mais teve orçamento da história da cidade de São Paulo. Esse ano vai ter mais. Esse ano tem uma perspectiva de aumento de 20 bilhões de reais nos cofres públicos. Então a gente tem uma cidade que é rica. E rica não é assim, é rica, não é rica de dinheiro mesmo que eu tô falando, é de orçamento mesmo, ela é rica. E a único lugar, tem 2 lugares no Brasil que tem mais orçamento que a cidade de São Paulo. Uma é a União, é o próprio Brasil. A segunda é o estado de São Paulo. Não tem nenhuma cidade que tem mais orçamento que a cidade de São Paulo, na América Latina. Mas a gente tem uma cidade que os direitos, que dependendo de onde você mora, os direitos chegam, os direitos não chegam. Saiu em novembro do ano passado o mapa da desigualdade, que diz que dependendo se você mora em Moema ou se você mora na cidade de Tiradentes, você morre 24 anos mais cedo. Porque não é só com a bala da polícia que gente pobre morre. A gente morre porque a gente não tem acesso à saúde pública. A gente morre porque a gente não tem saneamento básico. Na época do Covid, eu não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, a Brasilândia liderou o caso de Covid. E agora, olha que engraçado. Em Pinheiros, tinha mais pessoas infectadas. E na Brasilândia, morria mais. O que isso diz? Que a gente não tem acesso à saúde pública de qualidade. Então, a gente pode ter, e como eu sou uma pessoa que eu milito há muitos anos, eu milito há 20 anos, 21, tô ficando velha. Eu comecei com 13 anos de idade. Então, a gente tem projetos bons. Mas por que esses projetos não chegam nas periferias e na favela? Porque não é destinado ao orçamento. Você pode ter o melhor projeto. Você pode ter o melhor projeto de educação, de saúde, de cultura. Mas se não é destinado orçamento para isso, como que a cultura periférica vai sobreviver? Como que a gente vai ter várias bias nas Olimpíadas? Como que a gente vai ter uma educação, que a gente disputa uma educação de qualidade, boa mesmo, que a gente ganhe, que a gente entre na USP? Como que as nossas crianças pobres vão fazer essa disputa sem uma educação pública de qualidade? É a partir de investimento. O que difere uma escola pública lá de Pompeia para uma escola pública lá da cidade de Ademar? O que difere é que uma tem investimento e a outra não tem. Então tem infraestrutura, né? Vai ter um lugar, eu estava inclusive conversando, estava hoje tendo aula de inglês e eu estava conversando sobre, aí estava falando sobre matérias, enfim, coisas, e aí falou assim sobre química, né? Tipo, eu nunca tive uma aula de química, porque quem tem laboratório para ter aula de química, né? Qual periferia que tem? Então, quando a gente está falando de orçamento, a gente está falando de uma vida melhor. É sobre dinheiro para a favela, é sobre dinheiro para a favela ter esporte, ter educação pública de qualidade, ter saúde pública, ter cultura, é a gente ter saneamento básico, sabe? A cada R$7 investido em saneamento, a cada R$1 investido em saneamento se economiza 7 de saúde. Então, por que não tem saneamento básico nas nossas periferias? É por falta de investimento. E aí, tem que se investir aonde? Para onde está indo esse dinheiro? Discutir o orçamento é discutir para onde tem indo esse dinheiro. A gente não pode ter dois países praticamente, dependendo de onde você mora, você tem que ter um IDH tipo da Europa, dependendo de onde você mora, você tem um IDH dos piores países do mundo, na mesma cidade. Isso é um projeto de matar gente pobre, assim. Isso é um projeto de manter a desigualdade. Isso para mim é romantizar a favela, entendeu? É esse o ponto. Então, não tem como a gente lutar por uma cidade com menos desigualdade, não tem como a gente falar sobre uma cidade, sobre bem viver, sobre as pessoas viverem bem, sem falar do orçamento. Eu acredito muito que a gente precisa ser economicamente
responsável, mas com justiça social. A gente precisa fazer essa discussão. É uma discussão dura, mas é a única discussão possível. E a gente precisa retornar essa discussão porque tem uma direita que quer colocar um discurso como se a gente não discutisse orçamento. E a gente discute, sendo que a gente discute a partir da justiça social. A gente discute a partir da luta que a gente tem em uma cidade que não odeia mulheres, por exemplo. Quando a gente pensar em um transporte público que seja bom para uma mãe lá de periferia, a gente está pensando em um transporte público bom para geral. E aí a gente precisa discutir o orçamento disso, para onde está indo. Então, para mim, tem centralidade a favela no orçamento, porque uma cidade justa ela é boa para todo mundo. Uma cidade que ela é boa para as nossas periferias, para lá, para Heliópolis, é uma cidade que é boa para Pinheiros, uma cidade que é boa para Paulista, para quem mora na Paulista. Porque a gente tem uma cidade mais segura, com mais igualdade. Na campanha eu costumava falar que era: se você não quer uma cidade justa, se você não quer colocar a favela no orçamento, porque você luta por uma cidade com mais igualdade, queira a favela no orçamento por egoísmo. Porque quando a favela tiver seus direitos garantidos, você vai ter uma cidade mais segura para você. Então seja egoísta. Acho que é isso, né?